para a Terra da Rainha que a gente vai com ele, Philip Killing, que tem notícias do Boris Johnson. Passou raspando, Killing, deu certo? Tudo bom, Killing? Tudo bom, Sônia, Pedro, Thaís e a todos que nos acompanham. Boris Johnson sobreviveu ao voto de desconfiança e com uma margem muito menor do que muita gente imaginava. 141 deputados do Partido Conservador votaram contra o primeiro-ministro e 211 a favor. Eram necessários 180 votos para que houvesse uma troca de liderança do Partido Conservador e, consequentemente, um novo primeiro-ministro. O Boris Johnson ele reuniu os principais ministros de seu governo hoje na 10 Downing Street, a residência oficial, e disse para eles colocarem um ponto final nessa história e trabalharem em grandes questões que o Reino Unido enfrenta, como inflação, alta da energia, a guerra que acontece na Europa, uma economia tentando se reerguer depois de lockdowns durante a pandemia. E os apoiadores de Boris Johnson dizem que ele tomou decisões certas em grandes questões, como a campanha de vacinação, como se colocar como principal aliado da Ucrânia nessa guerra contra a Rússia, principal aliado aqui na Europa. Mas quem não apoia Boris Johnson destaca as diversas crises ao longo desse governo. A mais recente, festas ilegais que aconteceram em meio a lockdowns aqui na Inglaterra. Boris Johnson foi fotografado, levou multa, pediu desculpa, enquanto milhões de britânicos estavam em casa, longe de familiares, respeitando as regras que ele mesmo impôs, festas aconteciam na residência oficial. Só que esse voto de desconfiança mostrou que, além do apoio popular, o Boris Johnson perdeu muito apoio dentro da própria legenda. Ele tem menos de 60% de apoio dos deputados, e governar dessa maneira não é nada fácil. A rejeição dele está em quase 70% por parte dos eleitores britânicos. E, historicamente, depois que tem um voto de desconfiança, mesmo se o primeiro-ministro ou a primeira-ministra sobrevivem, eles não conseguem terminar o mandato. Esse já é um estágio em que a imagem do político está muito desgastada. A Theresa May sobreviveu a um voto de desconfiança em 2018, em meio ao imbróglio do Brexit, mas 6 meses depois pediu para sair. Então tem muita gente apostando, inclusive casas de aposta, porque aqui eles apostam em tudo, inclusive se o primeiro-ministro vai permanecer. E por aqui as apostas são que Boris Johnson não vai conseguir terminar o mandato, porque existe uma rebelião cada vez maior dentro do próprio Partido Conservador. É interessante isso, Killing. Eu quero até saber qual que é a sua aposta, porque, além de tudo, de todos esses problemas que ele enfrenta, né, o discurso também não foi nada coerente, né, ele foi um exemplo durante a pandemia, depois fez totalmente o contrário. A gente sabe que britânico não perdoa, né, e agora, quer dizer, ele já reergueu a imagem dele, agora baixou de novo, e eu gostei muito da sua análise nessa questão dos primeiros ministros com voto de desconfiança, porque é isso mesmo. Agora, tem uma inflação aí que também está rachando a vida dos britânicos, né? E eu acho que talvez esse seja o maior inimigo. O que você, na casa de aposta, o que você vota? Olha, Sônia, eu acho que o Boris Johnson ele não termina o mandato, ele está com uma imagem muito desgastada e ele tem pela frente meses muito desafiadores, que já seriam em qualquer circunstância. E a inflação, de fato, é um ponto muito sensível por aqui. E até as matérias que eles falam sobre inflação vem uma explicação. Olha, a inflação é quando há uma alta no produto. Nós, brasileiros, já sabemos muito bem o que significa inflação. Por aqui é algo que muita gente... Oi? A gente conhece de cor e salteado, né? Exato, exato. E por aqui muita gente não entende como que funciona a inflação, então o pessoal precisa explicar. E esse é um desafio muito grande. A crise de energia também é enorme. Somado a isso, ele está com uma imagem muito desgastada e tem um ponto muito importante aqui. Ele mentiu para o parlamento britânico dizendo que não participou de festas ilegais. E a mentira é algo que os ingleses não esquecem e costumam não perdoar. Só que é o seguinte... Não existe hoje uma grande figura que poderia substituir Boris Johnson, uma pessoa que estaria à altura para pacificar a situação e unir o Partido Conservador. Muita gente apostava que poderia ser o Rishi Sunak, que é o ministro das Finanças, só que ele também participou de festas ilegais, foi pego, então a imagem dele gosta de uma festa, hein? O pessoal gosta de uma festa. Gosta, eu também gosto, mas assim, né, eu não tenho esse cargo que eles têm, né? Eles fazem isso durante o trabalho, me parece.
Exato, e festas ilegais, então não pegou nada bem. Então muita gente que votou a favor de Boris Johnson levantou essa questão, mas se a gente tirar o Boris, quem que a gente coloca? Pode ser um tiro no pé do partido a gente trocar por alguém ainda pior do que ele. Resta saber como que será a resposta da população na próxima eleição. A verdade é que Boris Johnson tem muitos desafios pela frente. E vamos acompanhar todos com você, meu amigo. Um grande abraço para você, um ótimo dia. Está só começando aí, tem matéria no Jornal da Band às 7h20 da noite. Rede Bandeirantes de Rádio.